programa Histórias e Conquistas de hoje, numa edição inédita. Nós estamos aqui no Centro Eventos, em Itajaí, para compartilhar com vocês a história de um dos esportes mais difíceis, longos do mundo, a Volvo Ocean Race. Vamos conversar com o diretor de comunicação, Flávio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado, Larissa. Obrigado a todos os telespectadores. Pessoal, nós estamos aqui na Vila da Regata para compartilhar a história, algumas curiosidades desse evento que traz tantas pessoas, né? Desperta tanto interesse, até porque ele é bastante curioso, né? Com certeza, bastante curioso e muito difícil, né? A vela, apesar de ser um esporte, um dos mais vitoriosos da história olímpica brasileira, é uma modalidade praticamente secreta, porque é difícil a gente ver praticantes de vela, por mais que a gente tenha resultados internacionais, mas é um esporte não muito difundido. Mas isso aí não é só no Brasil, no mundo todo é difícil, tirando um país ou outro, a Nova Zelândia, é difícil você ver uma cultura náutica, principalmente de vela, de competição muito forte. E o Brasil, claro, como a Espanha, por exemplo, tem um trabalho muito forte em futebol, talvez o vôlei, o tênis, mas a vela não. Só que aqui em Itajaí, pela terceira vez, a Volvo Ocean Race é sucesso de público. Por quê? É uma região pequena, por mais que tenha uma importância econômica muito grande, em número de população, estou dizendo, e é muito importante esse evento para a cidade, porque desenvolve a cidade, desenvolve o esporte e principalmente a economia local. A gente vê mais de 250 mil pessoas nas últimas edições e aqui a gente já bateu mais de 250 mil pessoas e a ideia é chegar a 400 mil pessoas acompanhando a Vila da Regata em praticamente 3 semanas de visitação. Então é um evento internacional, um dos mais importantes do mundo, não só contando vela, mas do esporte mundial. E a oportunidade que Santa Catarina tem de sediar esse evento faz com que deixe o brasileiro orgulhoso, não só o catarinense, mas o brasileiro. Mais uma edição de Volvo Ocean Race no Brasil e mais uma vez os melhores velejadores do mundo estão aqui. Por exemplo, como que começou? Quem que idealizou essa corrida? Sei que foi em 1973. Isso, foi uma ação entre amigos da Inglaterra, de vários velejadores. Vamos dar uma volta ao mundo. Fizeram em um almoço, numa confraternização, tiveram essa ideia. Só que era totalmente amador. Barcos de diferentes tamanhos, a segurança não era muito privilegiada na época, infelizmente ocorreram mortes na primeira, então foi um negócio muito amador, mas o ideal permanece até hoje, de dar a volta ao mundo em competição. Qual que é a estrutura da vela? Bom, é uma estrutura como qualquer grande evento do mundo, ou seja, a gente tem os engenheiros, vamos comparar com a Fórmula 1, por exemplo, tem os engenheiros que trabalham nos carros e os engenheiros que trabalham nos barcos. Talvez o nosso tempo é muito maior, porque a gente dá a volta ao mundo. Na Fórmula 1 é uma etapa, chega no GP de Interlagos ou no GP de Abu Dhabi, por exemplo, naquele fim de semana. Os treinos começam na quinta e sexta, sábado é o treino classificatório e domingo é a corrida valendo pontos. Na Volvo Ocean Race não, o tempo é um pouco maior, a gente coloca em mais 3, 4 dias cada etapa, né? Então, igual na etapa de Itajaí, como os barcos vieram dos mares do sul, que são perigosos, muitos vieram quebrados. Alguns não completaram a prova porque acabaram perdendo massa, entre outras coisas. Então a gente tem esse tempo maior, mas a estrutura é engenheiro, equipe de comunicação, atletas, né, os próprios velejadores, todo o staff, a organização, cerimonial, a parte também jurídica, tudo que você possa imaginar numa empresa e num evento esportivo tem na Volvo Ocean Race e talvez em maior escala porque é um evento muito grande. São 9 meses de prova, isso? Isso. Sai Alicante? Saiu em Alicante em outubro do ano passado e vai terminar na Holanda no final do mês de junho. Ou seja, são 8 para 9 meses de competição. Claro, eles não ficam todo esse período velejando porque tem as 12 cidades sedes onde os barcos param, mas eles estão envolvidos em modo regata, né? Não conseguem desligar nem um pouquinho de uma competição, até porque são os melhores velejadores do mundo e com patrocinadores multinacionais patrocinando as equipes. Cada equipe tem um grande patrocinador por trás. Aqui a etapa de Itajaí
É a sexta, sétima? Foi completada a 7ª etapa, agora no dia 22 deste mês de abril, os barcos partem daqui de Itajaí para os Estados Unidos, Newport, Rhode Island, e para a 8ª etapa. Então a etapa que veio dos mares do sul, que foi a mais difícil de todas, foi a 7ª. E como que é a vida a bordo dos velejadores? É uma vida, que eu digo, muito espartana, sem luxo nenhum e extremamente em competição. Não tem tempo para chorar mágoa, não tem tempo para ligar para o namorado ou para a namorada, para a família, até eles mandam mensagens para os familiares, mas apenas para saber como é que tá. Não tem tempo para você, por exemplo, fazer a barba, cortar cabelo, comer uma comida boa. Não, a comida é cada vez menor, é liofilizada, ou seja, eles colocam água quente em cima de um potinho e comem aquilo lá, misturam. Tem gente que gosta, a maioria das pessoas não gosta, porque é apenas para você não ter peso no barco. E, por exemplo, as beliches que eles dormem extremamente espartano, eles dormem praticamente molhados o tempo todo e sempre batendo, o barco batendo. E muitas das vezes não dormem, eles passam dias sem dormir, porque cada operação no deck, para você mudar um bordo, que a gente fala, dura em média 30, 45 minutos e exige todo mundo em cima e muito esforço físico. Por exemplo, os grinders, que para mudar a vela, os velejadores fazem muita força. É preciso ter muita força para disputar uma etapa como essa, até porque eles enfrentam mares pesados, ondas de até 10 metros, ventos de 150 a 130 km por hora. Nessa etapa pegaram neve e muita dificuldade. Teve uma pessoa que faleceu? Isso, infelizmente o velejador John Fisher, que a gente consegue ver atrás nas imagens, um velejador britânico que infelizmente faleceu a bordo do Scallywag. Foi tentada a busca dele, mas ele caiu no mar, a água estava aproximadamente 7 a 6 graus. Com isso aí, ele tomou uma vela na cabeça e acabou caindo inconsciente. E para você achar um corpo, uma pessoa no mar é muito difícil. Por mais que tenha equipamento de segurança, é muito difícil, com o mar mexido. Então, se ele caiu, por exemplo, aqui onde a gente está, em menos de 1 minuto a gente já está a uma distância muito grande pelo mar mexido, com as ondas e com o vento, né? Então é difícil, infelizmente. Faz parte do esporte, não é o que a gente gostaria, mas infelizmente faz parte do esporte. E quantas pessoas mais ou menos tem no barco? Assim, essa edição, ela privilegia o número de mulheres a bordo. Então, a gente tem 4 combos. Uma equipe com 5 homens e 5 mulheres. A gente tem uma equipe com essa configuração, que é o Turn the Tide on Plastic, que é comandado por uma mulher, a britânica de Cafari. E as outras equipes usam uma configuração, que são 7 homens e 2 mulheres. Se quisesse um barco só de homens, seriam 7 homens e mais ninguém. E um barco só de mulheres, 11 mulheres. Então tem essa vantagem para compensar a força física dos homens em relação às mulheres. Porém, todo mundo está escolhendo 2 mulheres e escolhem muito bem as mulheres. A gente vê, por exemplo, a Martine Grael, a brasileira, ela ganhou muita massa, né? Ela ganhou muita força. Você vê fotos dela da Olimpíada do Rio de Janeiro, onde ela foi campeã olímpica junto com a Kaena Kunze, ela visivelmente não mais fraca, mas agora ela está muito forte, com os braços mais fortes, porque ela faz muita força. Então, como eu expliquei, uma troca de vela exige todo mundo em cima e muita força lá, né? Essa última etapa, essa etapa que veio do Itajaí é a mais perigosa. A mais perigosa, sim. A mais longa também. A mais longa em termos de distância, mas não em termos de tempo, porque o vento é muito rápido. Então eles chegaram mais rápido, eles fizeram em 16 dias. Teve etapas, por exemplo, a segunda etapa, eles fizeram em mais de 20. Porque pegaram menos vento, os ventos mais fracos, então durou um pouco mais. E como que ganha? Quem que chegar ganha? Primeiro. Quem a largada todo mundo larga em igualdade de condição. E quem chegar primeiro é o vencedor, porque todos os barcos são rigorosamente iguais. Foram construídos pela Volvo Ocean Race, entregues às equipes. E quem faz a diferença são os velejadores a bordo. Então existe uma igualdade de condições para todo mundo. Entendi, interessante, né? Porque não se tem pontuação, então. Tem. Quem chegar primeiro ganha 7 pontos. Essa etapa, como passou pelos mares do sul, teve pontuação dobrada. Quem somar um número maior de pontos vai ser o campeão no final do campeonato. Agora a competição está praticamente empatada. O Dongfeng da China lidera com 1 ponto de vantagem sobre o Mafra da Espanha.
É uma disputa acirrada entre os dois que estão aí mais à frente, mas não está nada decidido. Por mais que eles estejam com vantagem mediante aos outros adversários, tudo pode acontecer. Por exemplo, quem não completa etapa não faz ponto. Tem também os que não completam etapa. Não faz ponto. Ligou o motor, perdeu ponto. Mesmo que seja um caso de morte. Faz parte porque não pode ligar o motor, né? O esporte a vela. O esporte a vela depende da força dos ventos. Não, se ligar o motor por emergência, se você precisou de uma emergência, é que você está fora da etapa praticamente. Não tem o que dizer, né? Um barco, por exemplo, o Vestas, que chegou nessa segunda-feira a Itajaí, veio de motor, porque ele quebrou o mastro no meio do caminho, quebrou o mastro, não tem como chegar velejando, né? Não tem onde que o vento trazer. Então, acabou ligando o motor e aqui vai fazer todo o processo de readaptação, um mastro novo, e aí ele vai seguir competindo para a próxima etapa, mas essa ele fez 0 pontos. E é interessante que eles chegam aqui, os atletas, e muitos vão para a sua casa. Até porque essa etapa é longa, a gente chama que a etapa que vem dos mares do sul, que para no Brasil geralmente, é a etapa do estaleiro, onde todas as etapas têm o seu estaleiro, né? A mesma estrutura a gente leva para todas as etapas, mas essa etapa é aquela etapa onde que os barcos passam por um check-up, uma vistoria muito maior, até porque eles sofrem muito mais com a força dos ventos, com a força das ondas. E quais foram as principais mudanças desde da primeira corrida, 1973, até hoje? Então, como eu disse nas primeiras perguntas, era uma competição mais amadora, não tinha regras, claro, mas os barcos eram diferentes, aí a segurança foi sendo improvisada, os principais atletas começaram a entrar no circuito, começaram a disputar e a tecnologia a bordo é interessante. Tem um tripulante, que a gente não conta como tripulante, em cada barco, que ele relata tudo o que acontece. Ele não tem função esportiva. Ele é apenas o velejador, o tripulante a bordo, o repórter a bordo. É um profissional de comunicação como eu, como você, que está lá para gravar os vídeos, os áudios e relatar tudo o que acontece. Com um drone, imagina, o drone nos mares do sul, que ele vem, o cara sobe o drone, as imagens são sensacionais, que a gente coleta de todos os barcos. Então tem um repórter a bordo para contar o que está contando a história. Imagina se fosse dedicado a um velejador que só pensa na vitória. Para fazer isso, eles eu não vou mandar mensagem não, eu quero ganhar a prova, eu quero mais um braço para fazer. Sim. Esse velejador não tem função nenhuma, ele só relata o que acontece, ele é só o câmera. Flávio, nós temos que dar um tempo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta hoje conversando com o diretor de comunicação da Volvo Ocean Race, Flávio Pérez. Flávio, como é que é a estrutura aqui da Vila da Regata, em Itajaí? Bom, a gente tem uma estrutura fixa que vai para todas as etapas, que tem o Volvo Pavilion para reunião, ativação de marca, a Volvo Ocean Race, a Volvo que dá o nome, a Volvo Cars ao evento, então traz convidados em todas as etapas, faz ativação com os carros da marca, tem aqui onde a gente está fazendo entrevista agora o Sailors Terrace, onde os velejadores, quando chegam das etapas, eles se confraternizam aqui nesse local, inclusive a gente vê a taça atrás da gente. Então, toda a estrutura, então, test drive com os carros, os caminhões, os ônibus da marca, e todas as bases das 7 equipes estão aqui. Então, as equipes ficam lá mostrando, ativando os seus clientes, os funcionários da própria marca. Então, é uma ativação constante, uma Vila da Regata. E a de Itajaí é uma das maiores em termos de estrutura, de espaço. E a gente, fora a estrutura oficial da Volvo Ocean Race, a gente tem em cada etapa, cada cidade faz alguma coisa. Em Itajaí temos vários comes e bebes, restaurantes de vários países, a ação do copo eco, não temos plástico andando aqui, não temos nada de plástico. Não tem copo de plástico, tem o copo eco, entre outras ações que são feitas pelo comitê organizador local. E a gente, como Volvo Ocean Race, tem essa estrutura. A gente tem 2 estruturas como essa rodando. Enquanto uma está aqui, a outra que estava na etapa de Auckland já deve estar chegando agora nos Estados Unidos para ser montada lá. E essa aqui não vai para os Estados Unidos, essa aqui vai lá para a Inglaterra, porque são 2, porque não daria tempo, né, de montar toda essa estrutura. Então a gente trabalha com 2 jogos, né, com 2 estruturas que vão de navio, é óbvio, nos containers,
mas são duas, uma para cada etapa. Qual que é a expectativa de público aqui em Itajaí? A gente já passou de 250 mil pessoas e o objetivo é chegar a 450 mil, pelo menos 400 mil pessoas e bater o recorde. Tem algumas atrações. São várias atrações, como shows, isso promovido pelo comitê organizador. Daí vai da prefeitura. Vai dar para ver tudo, tem shows, então... Restaurante. Teve show do Das Aranha, que é uma banda local de Santa Catarina, Armandinho, tem shows nacionais também, apresentações locais, não só de música, mas de teatro, tem atividades relacionadas ao Oktoberfest, a Festa do Colono, a Marejada, então é muito bem ativado, não é só a vela, não é só esporte, tem muita coisa envolvida também num evento como esse. E a Volvo Ocean Race, ela é de 3 em 3 anos. Isso, de 3 e em 3 você anos. me falou que continua trabalhando durante esses 3 anos nas próximas Lógico, edições. um pouco mais de tranquilidade, até porque nesse intervalo são escolhas das equipes, escolhas das cidades sedes, né? O percurso novo, mudanças. Na próxima edição vamos ter mudança de barco, né? Porque essa é a segunda vez com o mesmo barco. Então, óbvio, a gente tem atividades que vai fazendo durante o ano. A gente trabalha em Alicante, na Espanha, então regularmente eu estou lá para alguma reunião, fazer alguma coisa voltada à Volvo Ocean Race. O nosso quartel-general lá, a nossa sede é em Alicante, na Espanha. E durante o ano a gente trabalha, mas óbvio, não com essa intensidade como é aqui uma etapa que merece, né, a sua etapa aqui em Itajaí. E você com frequência, vai visitar outras etapas também, né? Também, não Ai, vou que em maravilha. todas, mas a gente fica em modo regata o tempo todo. Na etapa ou não estando na etapa, a gente tem uma equipe muito grande de comunicação. Então eu tenho em primeira mão, eu recebo as entrevistas feitas, então eu posso decupar a imagem, eu recebo em primeira mão as fotos e aí eu faço a distribuição para os veículos de comunicação do Brasil e de língua portuguesa, atingindo os principais veículos de comunicação. É um grande desafio, porque a vela, como disse no início, não é um esporte fácil, a gente tem uma concorrência enorme com o futebol, é difícil você encontrar uma pessoa que não gosta de futebol. Eu, por exemplo, adoro futebol, acompanho minha equipe favorita, Corinthians. De onde eu estou em qualquer etapa da Volvo Ocean Race, eu estou assistindo um jogo do Corinthians, mas estou trabalhando lá. Estou com o ouvido aqui, ouvindo o rádio, mas é assim, faz parte, é uma paixão que talvez o brasileiro tenha. Mas como profissional, não tenho como estar lá. Então a gente faz isso, mas... o legal disso é que tudo hoje é online, então a gente consegue ver as etapas da Volvo Ocean Race também, o público não precisa ter o acesso privilegiado que eu tenho por trabalhar, fazer parte do evento, mas eu consigo assistir, você consegue assistir ao vivo a transmissão da largada, das Import Race, então é legal isso aí. Flávio, eu sei que você é jornalista. Sou jornalista formado. Eu achei super bacana também, falando um pouquinho da sua história. Como é que você começou a trabalhar com a Volvo? Então, antes de contar a Volvo, eu preciso contar um pouquinho da minha história, né? Eu trabalhei muito tempo em rádio, desde o meu primeiro ano de faculdade. Eu falei, meus pais puderam pagar a faculdade, então eu fui buscar estágios, mesmo com uma remuneração muito baixa. Eu fui buscar oportunidades e o trabalho de estágio era 5 horas, eu fazia 12. Eu não me importava, porque eu queria aprender. E eu já fui logo trabalhando numa rádio grande do ABC, a Rádio ABC. Tive contato com os principais políticos, com os principais atletas. Então, aquilo me deu... Eu sempre fui muito tímido. E aquilo me deu uma liberdade de, teoricamente, criar um personagem que eu tinha medo, né? Eu tinha medo de falar com as pessoas. Eu era muito tímido. Muito, muito, sempre fui. E aí eu comecei a fazer entrevistando políticos que até então eu via na televisão. Eu falei, nossa, entrevistando Maluf, Alckmin, Covas, ainda não tinha falecido quando eu comecei a trabalhar. O próprio Lula, né, da região do ABC. Então, eu tinha contato com esses políticos e com os atletas também do esporte brasileiro, principalmente do futebol. E aquilo comecei a trilhar meu caminho, comecei a focar no meio do esporte olímpico. E eu fui parar na Rádio Eldorado, lá eu tive várias oportunidades, cobri outras edições de Volvo Ocean Race, fiz a cobertura do Barco Brasil 1, quando teve o barco brasileiro na Volvo Ocean Race. E aquilo, eu falei, eu quero fazer parte disso, um dia eu vou fazer parte disso. E chegou. Mas chegou de uma maneira assim, meio maluca. Eu era repórter aéreo da Rádio Eldorado e tive um acidente de helicóptero no meio da Tiradentes, é o corredor norte-sul de São Paulo, ou 23 de maio para alguns.
e eu estava narrando o trânsito, meu helicóptero caiu. Graças a Deus eu não tive nenhuma sequela, não machuquei, né? Lógico, né? Precisei um tempo de conversar com um psicólogo, psiquiatra, porque você se depara com a morte muito perto, né? Deve ser. E eu tive isso e a partir daquele momento eu tive aquela sacada, bom, vou fazer o que eu gosto. Eu já era formado em marketing esportivo, eu tenho MBA na área. Falei, acho que meu período no rádio esportivo e no rádio geral, não era só esporte, que eu estava cobrindo jornalismo, né? O dia a dia do trânsito de São Paulo, que é uma loucura. E eu resolvi pedir as contas, tinha acabado de casar, sabe? Começar a construir família e aquilo foi teoricamente uma decisão pensada, mas eu tomei aquela decisão para minha vida porque eu não queria mais vivenciar aquilo, ter aquela imagem todos os dias, trabalhando com as mesmas pessoas que me colocaram dentro do helicóptero que não poderia estar. E, bom, passou a história e eu comecei a trabalhar para uma agência de comunicação. Essa agência tinha a conta da Volvo Ocean Race aqui, não da Volvo Ocean Race, mas da Itajaí Stopover. Eu fui o responsável por coordenar a imprensa na Itajaí Stopover. Fiz um bom trabalho. As pessoas de Alicante viram o meu trabalho, pela facilidade da língua espanhola, por falar inglês e falar principalmente espanhol. Eu tenho dupla cidadania também, eu sou espanhol também. Eu nasci no Brasil, mas meu pai é espanhol e eu tenho essa dupla cidadania. Me facilitou muito, me abriu muitas portas. E como eu disse, eu era muito tímido, não existia mais timidez para mim. E eu conversei, eu não tenho medo de perguntar, não tive medo de perguntar, conversei com todo mundo, aproveitei, entre aspas, o meu voluntariado fazendo isso e hoje eu trabalho para a Volvo Ocean Race. E de lá eu consegui montar minha própria agência em São Paulo, atendendo outros atletas também. E trilhei meu próprio caminho, né? Porque a gente, as oportunidades aparecem e você tem que ir, por mais com medo de crise, com outras coisas, você tem que encarar. Eu não tive medo de encarar por ter tido uma base muito boa familiar e acho que isso me encorajou a arriscar, entendeu? Eu sabia que se não desse certo, eu poderia fazer qualquer outra coisa. Não podia, se não desse certo na comunicação, eu sei que eu sirvo para isso, mas vamos supor, se eu detectasse que eu não servia para isso, eu ia fazer qualquer outra coisa. Mais parado eu nunca vou ficar. E teve alguma matéria especial? Qual foi a matéria mais especial que você já fez? Que eu fiz? Olha, foi uma matéria até que cheguei a ser premiado, que eu fiz a cobertura do início da nascente até a foz do Rio Tietê. O Rio Tietê é o mais famoso, talvez um dos mais famosos do Brasil. O rio muito sujo, né? Quem conhece São Paulo tem aquela alcunha de ser uma cidade poluída e trânsito, é verdade mesmo, o Rio Tietê é muito sujo, mas ele começa limpo, já nos primeiros quilômetros ele já fica sujo. Só que se você vai andando para o interior, ele começa a ficar muito limpo. E eu nadei no Rio Tietê. Eu vi quando ele se encontra com o Rio Paraná, que é uma das sensações mais legais da vida é isso. Você vê como um rio cruza com o outro. E assim, a água muda. A cor de uma água e você consegue ver aquilo. Imagina isso aqui, ó, literalmente isso. Um tá aqui, outro tá aqui. Ele bate como se tivesse uma parede, o rio... E assim, aquele negócio é olhar para como pode, né? E a gente está na Volvo Ocean Race, que é uma competição totalmente sustentável, que a gente trabalha com o meio ambiente. A vela é um esporte que praticamente não usa resíduos, né, pouca gasolina. A parada de Itajaí é totalmente sustentável no plástico. E o Brasil na vanguarda dessa parte de meio ambiente. Como que a gente ainda consegue sujar os nossos rios? E é difícil, né, ver todo esse problema que a gente tem, mas a gente tem pessoas de qualidade. O Brasil, como eu disse, está na vanguarda do meio ambiente, do setor de meio ambiente. Tem engenheiros ambientais do mais alto nível, com conhecimento, PhD. E a gente tem como exportar essa cultura de meio ambiente, mas a gente precisa fazer muito mais a nossa parte. A gente fez uma limpeza das praias aqui em Itajaí, que é uma cidade muito limpa até, comparada com muitas do Brasil, e achou plástico para todo lado, sabe? Então, esses mutirões que a gente faz por causa da Volvo Ocean Race precisam ser feitos. Essa mensagem de sustentabilidade precisa ser feita. E acho que ficou isso... eu acho que eu tinha que trabalhar com a Volvo Ocean Race, né? Acho que é por já causa começou dessa... reportagem já tem com tudo água. A ver, né? Acho que tem tudo a ver comigo. Eu não gosto de ficar parado.
O barco, por mais que você ache que você está parado no barco, você não está. Você está fazendo a atividade todo o tempo. E é isso, acho que eu tive oportunidades, eu as agarrei, tentei fazer sempre o melhor, dar sempre o melhor de mim. E, como eu digo para todo mundo, principalmente os voluntários e para os estudantes da Univale que vêm conversar comigo aqui sempre à noite. Eu estou até às 10 horas da noite aqui, eles vêm no intervalo de uma aula ou outra com alguns professores da Univale. E eu sempre falo para eles, vocês precisam focar no que vocês querem, cada vez mais por buscar nichos de mercado. Não adianta nada você sair da faculdade e querer ser repórter de futebol, que não vai ser, ou os repórter, no caso do esporte, né, ou querer ser apresentador do Jornal Nacional. Não vai, é muito difícil, é 1 em 1 milhão que conseguem isso, é como ganhar na loteria. Então, começa a procurar o seu nicho, sempre desmembrar tudo que vocês vão fazer e buscar sempre uma coisa diferente. Com certeza vocês vão ser chamados. Eu trilhei esse caminho da vela e consegui esse mercado. É um trabalho só com a Volvo, tem outros eventos de vela internacionais que eu trabalho, mas a Volvo me abriu essas portas. Flávio, nós temos que finalizar o nosso programa para o pessoal saber. Quando que é a partida dos barcos? É no dia 22. No domingo, dia 22, às 2 da tarde. A festa vai ser linda, maravilhosa e essa Vila da Regata é praticamente impossível de andar nesse dia. Então cheguem cedo. Para os Estados Unidos, a próxima etapa. Newport, Rhode Island. E a final é onde? Na Holanda, Raia. Daqui a quanto tempo? Em final de junho. Bacana. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, até a próxima. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência. Eu espero que tenham gostado. Fique com Deus e até semana que vem.